Meus irmãos, quando se fala de família, eu não sei como funciona nas igrejas de vocês, mas nas nossas igrejas, em Xangri-Lá e em Pontal, nós temos uma reunião de oração semanal, que costuma ser na quarta-feira, às 7h30 da noite. E sempre, nessas reuniões de oração, é solicitado para que cada um faça os seus pedidos e às vezes até compartilhe bênçãos vividas, né? E o tema que é citado por praticamente todas as pessoas, sempre como um pedido de oração, é o tema da família, é o assunto família. Eu quero pedir oração pela minha família, pela minha família, orem pela minha família. E esse tema, esse pedido de oração, família, sempre em nossas orações, acontece assim, porque a família é um dos principais alvos do inimigo. Bom, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, nós sabemos disso, mas ele faz isso com todas as coisas que Deus criou. E quando nós lemos o relato de Gênesis, nos primeiros capítulos de Gênesis, onde a palavra, o verbo está criando todas as coisas, nós percebemos que assim que ele cria o homem e não é achado uma auxiliadora que lhe fosse idônea, imediatamente Deus cria a primeira família a partir da costela de Adão, formando a sua auxiliadora, formando a sua esposa. A família, meus irmãos, é um projeto de Deus. Foi Ele quem fez, foi Ele quem idealizou, foi Ele quem desejou como deveria ser, e Ele quem a instituiu e instruiu através da palavra. Então, sempre que algo está ameaçado de ser quebrado ou destruído, ou mesmo quando algo não está funcionando muito bem, normalmente, se tratando agora de eletrodomésticos, por exemplo, você procura alguma coisa que lhe auxilie, como um manual, não é verdade? Se a sua televisão, você foi apertar o botão e ela não funcionou, você vai fazer o quê? Você procura o manual daquele que a produziu, não é verdade? Não é assim? Se o seu aparelho, sua geladeira ou qualquer coisa que você tem na sua casa não funcionar direito, ou está parecendo que está com mau funcionamento, você vai rapidamente procurar o manual daquele que fabricou. E tem que ser assim também com as nossas famílias. Nós temos que, todas as vezes que ela estiver ameaçada ou em perigo, ou ainda quando ela não estiver funcionando muito bem, nós precisamos da orientação daquele que a criou. E quem criou a família? Deus criou a família. O tema família é um tema muito extenso, muito amplo, mas eu vou destacar algumas coisas que achei interessantes para hoje à noite. Romanos no capítulo 12, versículo 2, por gentileza. E não vos conformeis, ou não vos amoldeis, não tomeis o mesmo padrão deste século. Ou em outra versão talvez, deste mundo. Eu gosto da palavra mundo, porque talvez ela fique mais clara nas nossas mentes, né? O mundo que nos cerca, o mundo ao nosso redor, independente se este ou outro século, provavelmente você vai viver só um século, né? Mas muitos aqui, ou quase todos, viveram dois, já passaram do século XX para o século XXI, então vou botar mundo, que aí você vai entender melhor, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, meus irmãos. O mundo tem o poder de nos influenciar de uma maneira tão forte que é capaz da igreja, de eu e você, muitas vezes estarmos seguindo o curso desse mundo sem ao menos perceber que estamos nos afastando da vontade de Deus. E é por isso que é necessário buscar o Senhor constantemente na sua palavra, na comunhão com os irmãos. E quando se trata da família, o mundo também é capaz de influenciar, de deturpar, de mudar conceitos e até de atacar a nossa família. E eu gostaria de falar para vocês que o mundo tem usado armas tão simples para atacar a nossa família que a gente acha sempre uma bobeira. Um pastor uma vez falou para mim que não são nas grandes pedras que os cristãos costumam tropeçar, mas são nas pequenas, porque as grandes
nós costumamos observar de longe e desviar, mas as pequenas nós sempre as menosprezamos, e aí são nelas que nós tropeçamos. O mundo, por exemplo, ele tem influência sobre nosso tempo. O mundo tem influência sobre os sonhos de cada um de nós todos os dias. O mundo tem influência sobre o nosso modo de pensar sobre as coisas, de raciocinar. O mundo tenta nos fazer amoldar a ele, no modo de pensar. Por isso Paulo disse, nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas temos que transformar, temos que renovar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Sem isso não vamos experimentar a vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nesse versículo, no contexto do versículo, o apóstolo Paulo orienta o seu discípulo Timóteo sobre como proceder com as viúvas e com os idosos, né? Mas o versículo 8 não se aplica somente a viúvas e idosos, se aplica de um modo geral à família, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, então vamos ler. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando lemos esse versículo, parece que o apóstolo Paulo estava dando uma dura, não é? Chamando ou dizendo, afirmando que aquele que não atenta para a sua família está negando a sua fé, está agindo pior do que agem os infiéis, aqueles que não creem. Talvez você pense que ele está sendo muito enfático, dando uma dura muito grande, mas eu acredito que o apóstolo Paulo está sendo enfático porque a família é um bem precioso que precisa realmente de cuidados. E nós não podemos estar desatentos a esse fato. A sua família, meu irmão, o seu lar é um bem precioso. E como todo bem precioso, ele precisa de cuidados. Nós não podemos achar que podemos deixar a nossa família de lado de qualquer maneira. A Deus dará, não é? Sempre precisamos estar observando e cuidando dos nossos. Agora, sobre isso, eu acabei trazendo 3 pontos para a gente tratar hoje aqui, com relação à família, e características que precisam de nossa atenção. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre a escala de prioridades da vida do cristão. Nós conhecemos bem o versículo de Cristo em Mateus no capítulo 6, versículo 33, onde ele, ensinando os seus discípulos, disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Podemos também citar a lei, e Cristo também, onde reafirma que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Isso deixa claro o primeiro lugar na nossa lista de prioridades da nossa vida, que é quem? Não ouvi? Vocês estão muito tímidos, né? Deus é o primeiro lugar na nossa vida, isso inegavelmente. Agora, depois de Deus, quem é o segundo? A igreja? A esposa. A esposa faz parte do quê? Da nossa família, não é? A nossa família, meus irmãos, precisa estar em segundo lugar, depois de Deus. E aí alguém vai dizer: bom, mas tem o ministério, pastor, né? Que também é algo precioso, que vai trazer almas para Cristo, para a eternidade. Meu irmão, Deus usa todas as pessoas, todos os seus filhos e até as mais diversas situações
no Velho Testamento, até uma mula não escapou da mão de Deus sobre a vida dela. Então não significa que a igreja e o ministério dependem exclusivamente de você. A sua família, sim, precisa de você. Por isso, ministério não tem que vir primeiro, antes da nossa família. E talvez, eu não sei vocês aqui, mas recentemente assumi o pastorado da igreja de Shangri-La. E isso é uma das coisas que eu estou aprendendo recentemente. Que o ministério não pode vir antes da minha família. Eu estou aprendendo isso. Por quê? Porque quando nós chegamos no ministério, principalmente eu, jovem assim como sou, né? Meus 27 anos de idade, a gente tem muita vontade de fazer tudo. De estar, se possível, de segunda a domingo na igreja, de manhã, de tarde, de noite. Mas a nossa família também nos pede, exige. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma esposa. Eu preciso dar a atenção que elas precisam. E o ministério não depende só de mim. Então, o ministério não pode estar na frente. Agora, tem 3 T's que costumam atrapalhar uma família e também mudar essa escala de prioridades. O primeiro T é o T do trabalho. Muitos de vocês talvez não são pastores, nem líderes do ministério, mas certamente trabalham. E o trabalho costuma ser algo que pelo menos a maioria de nós, ou a maioria das pessoas costuma se dedicar, porque o trabalho traz renda, e a renda traz sonhos, e os sonhos se concretizam com mais trabalho, com mais renda, e esse mundo vai ensinando a você: trabalhe, 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 e esqueça-se de todo o resto. Meus irmãos, cuidado com o tempo que você tem dedicado ao trabalho. Sua família pode estar precisando mais de você. Outro T que atrapalha muito as famílias é o T da televisão. Muitas vezes nós não estamos no trabalho, os nossos corpos estão em casa, mas a nossa atenção não está lá, porque estamos com a nossa atenção voltada para um objeto quadrado. Agora tem até uns que é torto, né? Envergado assim. E estamos com a nossa atenção voltadas para a televisão, seja séries, sejam filmes, seja o jornal, olha, seja o futebol. Foi citado o futebol aqui, não é? Quando muitas vezes a família está precisando do seu tempo. A novela, não esquecendo dela, quando muitas vezes os nossos filhos estão nos nossos pés. Irmão, não pense que isso nunca aconteceu comigo. Quantas vezes eu já não me corrigi com as minhas filhas em casa. Está eu sentado na frente da televisão, quero assistir um jornal, que mal há nisso, não é? Homens que estão aqui, não é? Que mal há ter que ouvir o Bonner, né? Naquele horário ele vai estar lá, ele não se atrasa, né? Tem que ser agora. Mas a minha filha estava segurando uma letrinha A na mão, e ela tem 1 ano e 10 meses agora, ela está aprendendo o alfabeto, e ela chegou para mim, embaixo de mim, né? E levantou e disse: papai, A. E eu, Bonner. Ah, papai, cego. Até que minha auxiliadora: papai, sua filha está falando com você. Opa, oi. É o A. É o A, filha. Desliga o Bonner. Tem o B, tem o C, tem o D, não é? É o T do telefone. Existe um objeto que não sai das mãos da gente, né? É o tal do telefone. Ele serve para muitas coisas. Ele serve para nos comunicar com outras pessoas por
por ligação, por chamada, mas ele também serve para conversar via mensagens de texto, por WhatsApp, né? Ele serve como despertador de manhã, ele serve para ouvir música durante o trajeto até o trabalho, ele serve para localizar você quando você está perdido, tentando chegar na conferência, né? Ele é multitarefas, então um objeto assim não pode sair da sua mão, não é verdade? Irmãos, a tecnologia mal utilizada, ela deixa de ser bênção. Ela aproxima quem está longe e separa aqueles que estão perto. É possível que você fique horas conversando com alguém que está lá no Nordeste, um parente seu, um amigo que viajou para o outro lado do mundo, e esqueça que você está 2 horas ao lado da sua esposa, ao lado do seu marido, ao lado dos seus filhos, e eles estão sem sua atenção. Veja, recentemente eu ouvi uma palestra de eu não sei se ele é pastor, na verdade eu não sei muito sobre a pessoa da palestra. A gente vê muitas coisas na internet hoje, né? Mas algo que eu ouvi e achei muito interessante. Aquele rapaz disse que uma das reclamações comuns dos pais é: meu filho não sai da frente do videogame, né? Meu filho não sai da frente do celular, está toda hora nesse WhatsApp, até na hora do almoço, até na comida, não dá descanso. E o comentário dele foi: com certeza, se você chamar o seu filho para fazer alguma coisa com você, onde você esteja de verdade participando e se importando para ouvir sobre a vida dele, sobre os desafios dele, ou até para ensinar algo que você acha que verdadeiramente vale a pena ensinar, se você fizer isso, com certeza o seu filho vai trocar a TV, o celular ou qualquer outra coisa para te ouvir, por um tempo de qualidade com o pai. E eu não falo só para filhos aqui, falo para casais também. Maridos, esposas, vocês precisam de tempo um para o outro. Eu sei porque eu tenho minha esposa, 3 anos, e o ministério tentou tirar o meu tempo para com ela. Não foi o ministério, na verdade fui eu que mal administrei meu tempo. E precisei sentar com a minha esposa para a gente poder colocar as coisas no lugar. Precisamos de tempo, e tempo de qualidade. Não acabou o tempo, hein? Tempo de qualidade. Uma vez eu peguei minha esposa, disse para ela: vamos para o cinema. Deixamos as crianças com os meus pais e fomos para o cinema. Marcamos de sair um pouco, um casal, só nós dois, deixei as crianças e fomos. E sentamos como de costume naquelas cadeiras confortáveis, onde nós gostamos mais para o meio ali, para ter uma visão legal. Comprei uma pipoca, né? Foi aquele momento romântico. E atrás de nós havia um casal, cada um com um celular na mão. Sentaram bem próximos de nós e não foi impossível não notar. Eles estavam sentados praticamente o filme inteiro com o celular na mão. Foi ou não foi, amor? Trocando mensagens, não sei com quem, não sei por quê. Não sei se era um com o outro, às vezes. E estavam ali, um do lado do outro, perdendo tempo. O que talvez era para eles gastarem tempo um com o outro, não estavam. Aí no final do filme não assistiram o filme, não conversaram, não trocaram carinhos, não fizeram nada, foram embora. Tempo jogado fora. E não é esse tipo de tempo que você precisa dedicar à sua esposa, nem você, esposa, ao seu marido. É tempo de qualidade. Maridos, nós precisamos aprender a ouvir as nossas esposas. Elas falam mais do que nós. Comprovadamente, a mulher fala 2 a 3 vezes mais do que o homem. E se ela não fala, se ela passa o dia sozinha em casa, ela vai falar tudo com a gente. E a gente precisa estar lá para ouvir. Temos que ter tempo.
Não tem como ouvir, não tem como ser por WhatsApp. Antigamente as coisas eram mais fáceis, porque não tinha toda essa tecnologia, né? Então as pessoas conversavam de verdade. Hoje em dia não tem mais isso. Então, meu irmão, eu quero que você, como primeiro ponto hoje, nessa noite, entenda: a família é uma prioridade. Sua esposa é uma prioridade na sua vida. Depois de Deus, é ela. Seu marido é uma prioridade. Seus filhos são uma prioridade. Agora, filhos, não escapem, os seus pais são prioridade também. Isso não é só de cima para baixo, né? De baixo para cima. Haverá um tempo em que os pais necessitarão de socorro, e os filhos são esse socorro. Haverá um tempo em que os nossos pais não vão conseguir fazer por nós, ou por eles mesmos, o que eles fizeram a vida inteira. E chega a hora dos filhos socorrerem os seus pais. Portanto, a família, uma prioridade. Negar isso é negar a fé. Negar isso é agir como um descrente, ou como disse o apóstolo Paulo, pior do que um descrente. A segunda coisa, e essa é muito importante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que a família, o nosso lar, deve ser um local de educação em todos os sentidos. Provérbios 22:6 foi citado aqui hoje. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não vai se desviar dele. Foi lido também em Deuteronômio, que temos que inculcar, não é? As Sagradas Escrituras, no Velho Testamento a lei, na criança. É papel dos pais ensinar os filhos, ou melhor, eu gosto da palavra educar, porque sabe o que acontece? O mundo, como sempre, tentando roubar, destruir, matar as coisas de Deus. Você deve ter ouvido muito por aí falar sobre que o problema do nosso país é a educação, ou melhor, a falta de educação, não é? O brasileiro falta educação em todos os aspectos, não é? O brasileiro é mal educado nos negócios, o brasileiro é mal educado no trato um com o outro, no falar, não é? Aí nós temos uma situação onde talvez 80, 90% dos políticos da nossa capital são corruptos ou envolvidos em corrupção, alguma vez foi. Não é verdade? Temos cidades como a cidade da minha esposa, por exemplo, Foz do Iguaçu, onde quase todos os vereadores foram presos, e o prefeito anterior foi preso, e o que ganhou as eleições não pôde assumir, foi preso também. Política, não é? E a resposta das pessoas, ou dos estudiosos, dos filósofos, né, é de que no nosso país falta educação. E a resposta também é: a educação agora tem que ser dada pelo Estado, tem que ser dada pelas escolas, tem que ser dada as creches, pelas universidades, para o nosso país ou para o governo. Essa é a educação que falta no nosso país. Para eles, se todos tivéssemos um diploma, nosso país teria menos crimes, teria menos escândalos de corrupção, porque todos teríamos um diploma. Você realmente acha que seria assim? Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa: a escola não educa valores, ela ensina português, matemática, tá? Geografia, história. Isso não forma o caráter de ninguém. Conhecer das coisas não forma o caráter. Agora, a educação que vem do lar, que é bíblica, essa sim, essa forma o caráter. A educação está direcionada ao caráter, ao coração das nossas crianças. E sem tempo gasto com elas, isso não vai acontecer, porque os nossos filhos, eles vão aprender outras coisas, como português e matemática, você aprende numa sala de aula, mas valores nós aprendemos através do
exemplo. E se nós não somos o exemplo para os nossos filhos, se nós não dermos o exemplo para eles, eles não vão aprender conosco. Pode até ser que eles aprendam bons valores com outras pessoas, mas não é a vontade de Deus. Para isso que existe você, pai, para isso que existe você, mãe. E o terceiro ponto, meus irmãos, está em Tiago, no capítulo 3, versículos de 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Irmãos, um dos grandes problemas que tem atacado a família cristã é o finalzinho do versículo 17, aquela palavra que eu enfatizei, a hipocrisia. Os irmãos devem saber que hipocrisia é quando nós agimos em desacordo com aquilo que pregamos ou com aquilo que professamos. No tempo de Cristo, Cristo foi enfático contra aqueles que tentavam viver a lei, os fariseus, né? E a nata, a elite da sabedoria da lei, em detrimento dos mais pobres, das demais pessoas, dos demais judeus. Então, Jesus falou para aqueles que eram assim, hipócritas, que gostavam de ter as suas obras evidenciadas no meio das pessoas, chamou eles de raça de víboras. A hipocrisia nunca coube dentro do Evangelho, nunca coube, claro que não, no caráter de Deus. Agora, por que a hipocrisia tem se tornado um problema nas nossas famílias? Porque é muito fácil viver o Evangelho na igreja, mas difícil vivê-lo fora das quatro paredes. É muito fácil sentarmos aqui como hoje, sentei e fui abençoado pelas canções, fui abençoado pelos testemunhos, nós cantamos, louvamos ao Senhor com alegria, nós fazemos orações, mas quando saímos daqui, a nossa vida não condiz muitas vezes com o que a gente vive aqui. E quando a gente chega na nossa casa, a gente revela verdadeiramente aquilo que somos. E os nossos filhos vêm, as nossas esposas vêm, os nossos maridos vêm. E se aquilo que acontece em casa não é aquilo que acontece na igreja, não é aquilo que acontece aos olhos das pessoas, nós estamos incorrendo no mesmo erro dos fariseus. E quase dá para ouvir ressoar Jesus dizendo: raça de víboras, cuidado. Irmãos, eu tenho testemunho de uma família que os pais nunca viveram bem de verdade, mas viveram sempre bem perante as pessoas. Nunca viveram bem de verdade. O casal nunca esteve muito bem. A família, tios e demais pessoas, sempre complicado. Mas sempre na igreja, umas pessoas bem vistas, bem vestidas,
com cargos inclusive, fazendo as coisas. Mas os filhos cresceram vendo aquela situação. Na igreja é uma família maravilhosa, mas em casa, nada daquilo que é pregado é vivido. Onde estão seus filhos hoje? Não estão na igreja. Sequer acreditam em Deus. Se autodeclararam ateus. Nem 20 anos têm. Por quê? Hipocrisia dentro do lar. Meus irmãos, a hipocrisia é capaz de destruir. Os nossos pequenos não entendem. E não tem que entender, porque ela não é certa. É errado. Tem uma canção lá em Xangri-Lá que a minha mãe trouxe uma vez para cantar sobre a família. E ela gosta muito. E outro dia eu estava pensando nessa canção. E eu falei, bom, tem uma estrofe que eu não gostei muito. A música dizia mais ou menos assim, o refrão dela acho que é: a minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Mas tem um pedaço da canção que diz assim: lá em casa posso ser quem realmente sou. Aí depois eu fiquei pensando sobre esse. Falei, ué, lá em casa eu posso ser quem realmente sou, mas e fora de casa eu não devo ser quem realmente sou? É só em casa que eu posso. O que o autor quis dizer com lá em casa posso ser? Bom, talvez a intenção dele não foi dizer lá em casa posso ser um hipócrita se eu quiser. Não, com certeza não foi, né? Mas não faz sentido cantarmos isso, né? Lá em casa eu preciso ser quem realmente sou. Assim como eu preciso ser quem eu sou na igreja, como eu preciso ser quem eu sou no trabalho. E quem eu sou? Eu sou filho de Deus, redimido, perdoado, lavado pelo sangue de Cristo. E sou o quê? Um embaixador de Cristo, que preciso anunciar a mensagem. Esse mesmo embaixador, essa mesma boca de Deus, eu também tenho que ser na minha casa. Sabe, irmão, quando colocamos a lista de prioridades com a família sendo em segundo lugar, não significa que tem que ser diferente do que nós somos no ministério, na igreja. Na igreja a gente sabe que tem que amar o irmão, mas em casa, aí desce a lenha. Não. Eu tenho que amar a minha esposa, de acordo com o que Efésios diz, no capítulo 5, a gente já vai abrir lá, como Cristo amou a igreja. E eu tenho que amar o meu irmão, porque Cristo me amou primeiro. O motivo do amor, a razão desse amor que está sendo derramado no nosso coração é a mesma, é Jesus. Eu tenho que amar o meu irmão, mesmo que ele me ofenda, porque Cristo me amou. Eu tenho que amar a minha esposa, mesmo que ela me ofenda, porque Cristo me amou. Cristo é sempre o centro da nossa vida, seja dentro do lar, seja fora do lar. O que não pode acontecer é nós sermos uma coisa dentro do lar e sermos outra coisa fora dele. Muito cuidado com a hipocrisia. Muito cuidado. Nós não podemos enganar a Deus jamais. A Ele não. Porque eu vou deixar vocês com esse versículo da palavra do Senhor de Efésios no capítulo 5. Versículos 22 até 6, versículo 4, como um incentivo nessa noite, para que você ore mais, gaste mais tempo, verifique as coisas que estão roubando o seu tempo. Homens, prestem atenção nas suas esposas. Mulheres, prestem atenção e deem atenção ao seu marido. Filhos, honrem os seus pais. Vamos ver o que o versículo nos diz. Efésios 5, de 22 até capítulo 6, versículo 4. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido
é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amem vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus, eu gostaria de te agradecer, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão na tua presença. Quero te agradecer pela palavra, pelo teu Espírito que age e toca nos nossos corações e nos ensina lições que precisamos aplicar e viver dentro de nossos lares. Deus nos ajuda como homens a viver o nosso papel dentro de nosso lar como esposos, maridos e também como pais. Dá-nos a autoridade necessária, mas acima de tudo, dá-nos o amor necessário, porque a tua palavra nos ensina que temos que amar as nossas esposas com o mesmo amor que o Senhor teve pela sua igreja, a ponto de se entregar por ela. Não permita, Pai, que outras coisas venham tirar ou tomar o tempo que nós precisamos ter com a nossa família. Que o Senhor possa nos orientar, nos fortalecer, nos dar sabedoria, Deus, sobre como sermos verdadeiros homens de Deus dentro de nossos lares. Também oro, ó Deus, pelas mulheres, esposas, mães, que também precisam, Deus, da tua orientação, do teu crescimento. Uma família não se faz apenas com o homem, nem apenas com a mulher. É necessário que haja colaboração mútua. E foi para isso, Deus, que o Senhor desenhou as mulheres, para que auxiliassem a seus maridos e que ambos fossem uma só carne. Que elas possam sentir-se sempre valorizadas pelos seus maridos e antes ainda pelo Senhor. E que ao se sujeitar aos seus maridos, elas não percebam que estejam se diminuindo diante a eles, ó Deus, mas que elas percebam que estão recebendo todo o amor que o Senhor colocou nos nossos corações para compartilhar junto com elas. Dá também a sabedoria como mães dentro de seus lares, ó Pai, para ensinar, educar as crianças, os filhos, e que esses vejam nela sempre um exemplo de uma mulher piedosa. Ó Deus, também quero orar e pedir pelos filhos, pelas nossas crianças, que estão muitas vezes, ó Deus, à mercê de uma família que ainda não percebeu que precisa dedicar tempo aos seus filhos. Pai, que essas crianças que estão hoje aqui aprendendo da tua palavra lá na salinha
e de todos os nossos irmãos, de todas as crianças, todos os filhos da igreja, Deus, a tua igreja espalhada pela face da terra, que eles possam ser bem instruídos, ó Pai, na tua palavra, e que o Senhor possa livrá-los, ó Deus, do mal desse mundo. Também quero te pedir, ó Deus, por todas as igrejas, todos os ministérios que estão representados aqui, pelos líderes, pelos pastores, que possam cada vez mais orientar a sua igreja, orientar os seus membros, Deus, a como conduzir bem a família, porque sabendo que uma família forte representa também uma igreja forte. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para viver todos os dias sem hipocrisia dentro do nosso lar, que possamos nos libertar das coisas que nos têm atrapalhado, dando a prioridade sempre para a nossa família, Deus. No nome do Senhor Jesus eu quero te pedir. Amém.